Maria Emília Brederode Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação, é convidada deste 360. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Qual é a sua maior preocupação para este período escolar, no regresso às aulas online, depois dos problemas que se verificaram no primeiro confinamento? Para dizer a verdade, acho que a minha maior preocupação é com o ambiente que se está a viver. Enquanto na primeira fase, do ano passado, foi um período quase heroico, não é? Estávamos toda a gente juntos a lutar por se ajudar uns aos outros e foi de facto um momento bastante interessante, em que toda a gente se empenhou muito. Neste momento sentimos que as pessoas estão muito mais exasperadas, não é? Estão com menos paciência, estão mais irritáveis, zangam-se todas umas com as outras e isso parece-me isso mais preocupante e gostaria que de alguma maneira que a escola contribuísse para atenuar esse ambiente. Ou seja, parece-me que as escolas dos vários níveis de ensino deveriam procurar não colocar tanta ênfase na matéria e na pressão sobre a importância de dar a matéria, porque me parece que isso, mais tarde ou mais cedo, é recuperável, e dar mais importância ao bem-estar emocional dos alunos, não é? De saber estabelecer o contacto. Já da primeira vez, esse momento do contacto dos professores com os alunos, sobretudo com os mais pequenos, foi um momento muito importante. E desta vez eu penso que também a escola deveria ter essa preocupação de como é que é dizer, de tentar online recriar aquilo que são as experiências de socialização e de relacionamento que eles têm numa situação normal, não é? Sim, quer dizer, sim. Pois, e os professores estão preparados para isso, essa é uma missão. Isso é uma coisa que pode ser muito técnica, não é? Eu acho que a parte... Não é pedir-lhes demais, porque eles também estão... É pedir-lhes demais ou não? Sim, com certeza que os professores estão assim muito... Está-se a pedir muito aos professores, mas os professores têm correspondido de uma maneira geral e uma coisa que podemos dizer que da primeira fase que foi positiva, foi uma autoformação, não é? Quase que autoformação dos professores tecnológica e dos miúdos também e até de algumas famílias. Outra foi o facto dos professores muitos professores se organizarem em rede de apoio mútuo uns aos outros, e isso penso que também vai continuar. Mas, voltando à sua questão, realmente houve essa formação tecnológica que é indispensável, mas que não é suficiente, porque um ensino à distância requer uma pedagogia diferente, não é? Não pode ser uma reprodução das aulas presenciais, como todos temos tendência um bocadinho a fazer, vamos fazer à distância aquilo que fazer, mas não é a mesma coisa, tem que ser diferente, tem que ser menos tempo, tem que ser com muito mais interações, com muito mais estímulos, tem que se ter em conta que a concentração é muito mais difícil, sobretudo nos mais pequenos. E também teria que haver uma reflexão, penso eu, sobre o tipo de pedagogia que se quer pôr em prática, porque... Mas já existe uma pedagogia, desculpa interrompê-la, já existe uma pedagogia adaptada a esta situação? Os pedagogos deram algumas respostas já? Eu acho que há duas coisas diferentes. Uma é, perante esta situação à distância, tenta-se reproduzir, seguir ou reforçar até o modelo tradicional do ensino expositivo, transmissivo, ênfase nas matérias, e aí o que há é que adaptar, portanto, como dizia, com mais estímulos, com mais interações, com menos tempo, menos matéria de uma vez. A outra coisa é pensar porque nós verificamos que há escolas e há aulas onde se pratica outro tipo de pedagogia e onde não é tão difícil a transposição para o online. Ou seja, escolas onde se põe em prática as metodologias ativas, não é? Escolas do movimento da escola moderna, por exemplo, onde se pretende que desenvolver a autonomia dos alunos e, portanto, se organiza o estudo e as aulas em colaboração com os alunos e fazendo uma espécie de um contrato com eles sobre o que é que vão aprender esta semana, depois no final o que é que aprenderam, o que é que falta. Esse tipo de pedagogia, portanto, muito mais autonomizante, visando muito mais a autonomia do aluno na sua capacidade de aprendizagem, parece-me que seria
o que será uma pedagogia mais adequada a estas circunstâncias. Foram as experiências que funcionaram melhor no confinamento anterior? Sim, tanto quanto é possível dizer. Nós, no Conselho Nacional de Educação, estamos a fazer um estudo baseado num inquérito, que foi um questionário que foi mandado a todos os agrupamentos e aos diretores, às direções e aos professores coordenadores, mas ainda não temos os dados tratados, estamos a tratar disso. Portanto, eu dizer, quantificar, não poderei, mas dizer que me parece que esse tipo de pedagogia é mais adequado e que se sofre menos com a transposição para o online, que os alunos sofrerão menos com isso e aprenderão coisas talvez mais importantes, parece-me que sim. Não é uma questão original. A Organização Mundial de Saúde anda desde o início desta pandemia a chamar a atenção para o impacto emocional e mental, sobretudo ao nível das doenças até mentais, que esta pandemia vai ter. No regresso às aulas, há alguma indicação por parte dos professores de como é que os miúdos voltaram depois daquele confinamento? Como é que foi o regresso a esse tempo? Eu não sei. Mais uma vez, ainda estamos a tratar o estudo, que espero que nos dê algumas indicações sobre isso, mas o que me parece é que houve, primeiro, uma grande satisfação por parte dos miúdos por regressarem, depois uma desilusão, porque todos os condicionamentos de espaço, de relação, não é, da máscara, foi muito entristecedor para eles e, portanto, houve muitos que neste momento nem sequer ficaram muito descontentes por regressarem ao online, não é? Porque achavam que aquela escola tão aprisionante já não era a escola a que eles estavam habituados e de que eles gostavam. Doutora, há indicação, eu não sei se há estudos sobre isto, de crianças que desapareceram no sistema durante o confinamento anterior, provavelmente porque não tinham internet, nem capacidade de aderir a este sistema online. O que é que aconteceu a essas crianças? Elas voltaram? Alguém foi à procura delas? Eu acho que se procurou muito, que a maior parte das escolas usaram várias vias diferentes para irem ter com elas, quer dizer, aliás, a própria estrutura, não é? Primeiro o online pela internet, mas depois a utilização da RTP, do estudo em casa, foi uma maneira de tentar chegar, não é, a meninos que não tivessem o online. Houve também esforços a nível da rádio, depois houve pontualmente sítios onde puseram à disposição dos pais por escrito, não é, textos, ou que os alunos foram levar até a casa dos alunos, etc. Isso foi uma das coisas que eu acho que revelaram, por um lado, um interesse enorme e um empenhamento muito grande das escolas nos alunos e, por outro lado, a necessidade, a falta que faz nas escolas, muitas vezes, certos profissionais que não são propriamente professores, mas profissionais como assistentes sociais, psicólogos, etc., que já sabíamos que eram importantes, mas que desta vez isto tomou uma dimensão maior e que penso que está a ser tida em conta também. As crianças em risco correm menos risco neste segundo confinamento? Reforçámos a estrutura de acompanhamento? Sim, parece-me que sim, quer dizer que houve a preocupação em função do que foi a experiência anterior, as escolas de acolhimento que estão abertas aos filhos das pessoas que estão a prestar serviços essenciais, também estão abertas às terapias dos meninos com necessidades específicas, não é? Às crianças sinalizadas pelas CPCJs e deixando ao critério das direções as crianças que estejam em risco de abandono escolar. Portanto, pelo menos houve esta tomada de consciência de que a escola, de facto, que os alunos são todos muito diferentes. Há bocado estava a falar das desigualdades, não é? As desigualdades já existiam. Isto apenas veio revelar, desocultar essas desigualdades. Mas vai só mostrá-las ou pode agravá-las, na sua opinião? E neste caso agrava-se por causa dos dispositivos online, não é? E também porque, na medida em que, quando estão todos na escola, há uma atenção muito mais a cada um, não é? Claro que, em princípio, pode agravar, claro que sim. Houve menos notificações de casos de crianças em risco neste período? Houve menos notificações? Houve menos notificações de crianças em risco para as CPCJs?
Está-me a dizer ou estava a perguntar? Estou a dizer, estou a dizer. Pronto. Olha, então eu não sabia. Provavelmente a realidade não se terá alterado, não é? Portanto, isto são crianças que ficam um pouco à mercê, até porque mais de metade destas crianças são vítimas de elementos da própria família, não é? Como Exatamente. sabemos. E isso acho que também foi das coisas que mais impressionou as pessoas, foi o terem conhecimento concreto de casos concretos em que a criança conseguia contactar a escola como que para pedir ajuda, não é? Eu acho que isso é uma coisa Porque online é um muito trabalho que o impressionante. professor... Como? Online é um trabalho muito mais... É quase impossível para um professor, não é? Quer dizer, ou há evidências Sim, mas físicas... mas o miúdo que está em contacto online, apesar de tudo, tem esse contacto e sabe que pode dizer qualquer coisa. Aquele que não tem contacto é que é mais dramático ainda, não é? E por isso acho que é de facto muito importante que as escolas estejam abertas a esses miúdos e que isso se saiba, que as CPCJ estejam em cima das famílias sinalizadas e assim, não é? Acho que é fundamental. Outra coisa, Diga. não só dizer que se calhar, quer dizer, que também gostava de dizer, há tantas coisas importantes agora que os miúdos podiam estar a aprender e a trabalhar de uma maneira que não exigisse tanto o apoio da família, porque isso também é um fator, obviamente, de agravamento das desigualdades. Eu insisto sempre na mesma tónica, mas parece-me que é real, quer dizer, o facto dos alunos, em vez de estarem muito preocupados em aprender isto ou aquilo, estivessem a ler um livro, à sua escolha, não é preciso ser um livro de um programa, nem de um cano, um livro à escolha, o terem que escrever qualquer coisa, que apresentar um texto, pode ser um diário, pode ser uma história, pode ser uma reportagem, o que eles quisessem, parece-me que são competências que são importantes, vão ser importantes ao longo de toda a escolaridade, vão ser importantes ao longo de toda a vida e que seriam mais adequadas a esta situação em que... Mas para isso tem de dar autonomia aos professores. Sim, claro. E como é que se resolvia depois a questão dos exames, no fim? Mas a questão dos exames ainda não foi colocada, não é? Ainda não está decidido, mas acho que de facto é uma questão secundária, para dizer a verdade, perante a situação que estamos a viver e perante a aprendizagem. O mais importante é que os alunos estejam bem e que se desenvolvam bem e que aprendam. Do desenvolvimento da criança como ser humano é o mais importante, não tanto a matéria que consegue adquirir neste período. Acho que isso, nestas circunstâncias, então, quer dizer, de uma maneira geral, já tenderia a dizer isso, não é? E acho que há certos documentos que vão nesse sentido. Por exemplo, o que está em vigor, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, é um documento que foi consensual, bastante consensual, e que acentua muito mais as competências que as pessoas devem ter quando terminam a escolaridade obrigatória, do que propriamente sabem mais isto ou mais aquilo, não é? E, portanto, já normalmente eu diria que essa deveria ser a tendência, quanto mais numa situação destas, não é? Que sabemos como está tudo complicado e que não há boas soluções, não é? Sim, não há sequer instruções, não é? Porque este é um caminho que se vai fazendo. Exatamente, tem que se ir fazendo e tem que ser descobrido. Exatamente. Concorda com o Ministro da Educação de que os primeiros a regressarem às salas de aula devem ser os mais pequeninos? Sim, provavelmente. Quer dizer, acho que há assim várias prioridades que se poderiam estabelecer, a dos mais pequeninos, certamente, não é? Porque para eles, para o pré-escolar, digamos, para a creche, para o pré-escolar, para os 2 primeiros anos do primeiro ciclo, é muito importante o contacto, a relação, a socialização e portanto, portanto acho que de facto os mais pequenos deveriam ser consistentes, mas daria também outras prioridades. Há bocado já falámos nas crianças com necessidades específicas, não é? Acho que deveriam, até desde já, provavelmente poder ter um apoio, além do apoio terapêutico, poder ter um apoio, por exemplo, dos professores de educação especial, ou então estes professores terem contacto com os pais dessas crianças para ajudarem a explicar como é que podem trabalhar com elas. Também, como vimos há pouco, as crianças que estão mais em risco de abandono, embora aí seja um bocadinho mais complicado de gerir, mas diria, portanto, que estas prioridades. E depois, mas claro que isto tudo depende da situação sanitária, não é? Portanto, outra questão que se pode colocar é, então, e se a situação sanitária for
Muito longa, se esta situação for muito longa. Sim, e por outro lado, se for muito grave num sítio e não houver casos noutros, não é? Nesse caso eu não sei porque é que não havia de... Ir abrindo escolas nos sítios onde há menos incidência da Covid. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Portanto, não haver uma resposta nacional, não haver uma resposta uniforme, sanitária, haver uma grande flexibilidade para ir sempre adaptando às circunstâncias, e isso é certamente também alguma coisa que aprendemos com esta crise, não é? É que temos de ter uma grande flexibilidade para ir respondendo e nos irmos adaptando. Doutora Maria Emília Bedoró dos Santos, muito obrigada por ter vindo ao 360. Boa noite, obrigada.